Graças a Deus, meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Agradecido estou ao Senhor por mais este culto que o Senhor nos proporciona. Graças a Deus, todas as quartas, nós estamos, irmãos, chegando na tua casa através desse culto online. Eu quero te convidar para estarmos orando ao Senhor e dando início a esta reunião. Deus bendito e santo, te louvamos, meu Senhor, pela oportunidade. Te agradecemos, Senhor Deus, porque nos concedes, Senhor, esse dia, para que juntos possamos glorificar o teu nome. O teu filho, a tua filha, que neste momento conosco, ó Deus, se prepara para mais este momento contigo. Ó Deus, fica conosco nesses minutos, Senhor, que estaremos rendendo a Ti um culto de adoração. Fala aos nossos corações, toca poderosamente em cada vida, opera maravilhas e milagres, Senhor. Ó Deus, salva almas, faça, Senhor, aquilo que o Senhor pode fazer por nós, Senhor. Pedimos a Tua bênção. Abençoa a cada vida poderosamente. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradeça ao Senhor, glorifique ao Senhor, a liberdade de estar aos pés dele, aleluia. Encha a sua garganta e cante agora. Mais grato a Ti, mais grato
ti, mais consagrado, amaste, Senhor. Olha lá, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Que lindo este último verso. Oh, meu Senhor, presta atenção. Só Ele poderia fazer. O que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, pertence a si. Sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Mais consagrado, afaste, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia! A nossa gratidão a ti, Senhor. Aleluias! Queridos irmãos, eu quero vos convidar para uma leitura na carta aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Nós vamos ler os versículos 1 até o versículo de número 10. Gálatas 6, do versículo 1 até o versículo 10. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não reis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Graças a Deus. Papai do céu, sei que sou tão pequeno, mas quero te conhecer cada dia mais.
estou. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa
conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Chega-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Torna-me conforme
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos felizes por mais uma noite poder adentrar dentro dos vossos lares, em uma noite que o Senhor criou para nós. Eu quero glorificar a Jesus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Elias e toda a sua família, e também agradecer a você que está em meio a este tempo de situação controversa, adversa, mas sempre o reino é favorável para nós. Eu queria, com toda a liberdade e humildade, pedir que cada irmão que agora está no seu lar venha dirigir a Deus uma oração para nós lermos a palavra e meditarmos em algo que Deus tem colocado no nosso coração. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Jesus, em Tua presença nós estamos e Te glorificamos, Senhor, por Tua bondade. Te glorificamos porque a marca do Teu sangue está sobre os umbrais das portas de cada família. Ó Deus, da família da Lapa, desse setor, Senhor, que está no Teu coração. Senhor Jesus, agora nós estaremos ministrando a Tua palavra. Eis aqui o Teu povo, Senhor, disposto a ouvir. Fala a cada coração, em Teu nome, em Tua presença. Nós Te pedimos e Te glorificamos em nome de Jesus. Meus irmãos amados, por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Livro do Evangelho de João, capítulo de número 10. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler do capítulo 10, a partir do versículo de número 10 ao 14. Por gentileza, leia comigo, que nos diz assim a palavra do Senhor. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Versículo de número 12. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Meus amados irmãos, nós temos aqui um texto muito sugestivo a respeito da palavra de Deus, em que nos traz a alusão a respeito de uma posição de Cristo em relação à igreja. Aliás, o texto nos denota duas posições que Cristo se perfigura para demonstrar a sua bondade e o seu amor para com os seus. O capítulo 10 do livro de João vai apresentar Jesus a partir dos seus primeiros versos como a porta das ovelhas, aonde todo aquele que passa encontra descanso e encontra pastagem. Mas quando nós continuamos a ler o texto, nós vamos ver que Jesus, quando ele identifica o inimigo e ele traz a sua intenção, ele aponta os seus ardis, ele diz que o inimigo, na sua identificação, ele vem diante do rebanho, ele vem diante do que Cristo tem zelado a roubar, a matar e a destruir, o tríplice propósito do inimigo, de Satanás. Mas quando ele está perfigurado ou apontado como a porta, que todo aquele que entra encontra descanso e pastagem,
e ele tem a percepção do inimigo, ele diz: agora eu não sou mais a porta, agora eu sou o bom pastor. E eu quero falar aqui nesta noite, meus amados irmãos, sobre Cristo, o bom pastor que cuida do seu rebanho, que cuida da sua igreja, que ele tem a preocupação, a prerrogativa de maneira pessoal e autêntica de cuidar da sua igreja. A Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que este inimigo estava à espreita, tentando, aleluia, roubar, matar e destruir. Mas quando o Cristo, o bom pastor, tem a percepção disso, ele vem a estar, aleluia, glória a Deus, à frente do rebanho, guiando e mostrando o caminho. E ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, e conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. E a característica da bondade de Cristo em alegar dentro das Escrituras que ele é o bom pastor é esta: é a capacidade, glória a Deus, de conhecer as suas ovelhas e de se fazer conhecido das suas próprias ovelhas. Porque, meus amados irmãos, nos primeiros versículos, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Glória a Deus. E pensarmos na titularidade de pastor, é aquele que está exposto no grego como episcopo, aquele que vê por cima, aquele que está acima, glória a Deus, aquele que guia o rebanho, aleluia, por onde ele quer, pelo caminho que ele quer, aleluia. E a ovelha, aleluia, ela ouve a voz do pastor e não vai com o mercenário, ela não vai com o estranho, porque a voz do pastor para ela é totalmente identificável, é totalmente racional a ovelha, a voz do seu pastor, aleluia. Então o pastor, meu amado irmão, ele tem aquele cuidado, glória a Deus, do rebanho, o cuidado da ovelha. E a ovelha é um animal dócil, é um animal que tem uma dificuldade, aleluia, de miopia, pelo menos 7 graus, ela não enxerga muito bem, mas ela tem, aleluia, o seu ouvido aguçado, aleluia, glória a Deus, para ouvir o pastor e atendê-lo, glória a Deus. No tempo, meus amados irmãos, dos nômades, o rebanho era super importante, aleluia, para os homens em que guiavam os seus rebanhos, porque da ovelha, aleluia, iria se produzir o leite. Pelo menos cada ovelha produzia 3 litros de leite por dia, além da sua lã e também da sua carne, glória a Deus. Era um animal de valor, era um animal onde estava posto, aleluia, o valor daquele homem, aleluia. Abraão era assim, tinha muitos rebanhos, e isso se caracterizava, aleluia, em valor para eles. Aí eu começo a entender que nós temos um valor e somos produtivos para o bom pastor, glória a Deus. Eu quero te dizer que mesmo em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, toda esta pandemia, isto não é nada. Você tem que continuar sendo um crente produtivo para o rebanho. Glória a Deus, porque o bom pastor Jesus Cristo conta conosco para o nome dele ser glorificado. Nós não somos,
aleluia, como aqueles que fogem, vão embora, mas se o pastor está apontando como a sua voz o caminho, nós temos que estar no caminho. E quando esta ovelha, por algum motivo, qualquer outro que seja, se desraiga, vai para outro caminho, a Bíblia diz que este pastor, ele tem um cajado, oh glória. E como eu gosto de Jesus, porque ele tem cajado, e o cajado servia para guiar, aleluia, a ovelha, quando ele começava a seguir outro caminho, ou ficar muito distante do rebanho. Jesus, nesta noite, está dizendo: eu vou te guiar com o meu cajado, porque o salmista disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando nós olhamos esta perfiguração do salmista, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele tinha certeza, Júlio, do cuidado de Deus para com a vida dele. O salmista Davi, ele entendia as prerrogativas de ser um pastor, mas também olhava a ação da ovelha, porque ele mesmo tinha em testemunho que quando veio o leão ou o urso tomar a ovelha, aleluia, que nem era sua, mas de seu pai Jessé, ele disse: eu ia e arrebatava. A mesma coisa, Cristo, que é o bom pastor, do seu aprisco das ovelhas, oh glória a Deus, ele vai de encontro, aleluia. Ele não é como um pastor natural, ele é um pastor sobrenatural, glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o sentido do pastor natural era fazer o seguinte: esta ovelha agora está pronta para morrer, e nós vamos nos servir da sua carne. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos ele dizendo assim: eu sou o bom pastor, e em vez de eu permitir que a minha ovelha morra, eu dou a vida pela minha ovelha, aleluia, glória a Deus. Ele faz o sentido contrário, aleluia, de todos os outros. Aí o salmista entende que o pastor cuida, oh glória a Deus, e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu gostaria que você escrevesse aí embaixo, nos comentários, aleluia, na noite deste dia, se no meio dessa pandemia tem faltado alguma coisa para a tua casa, se no meio dessa dificuldade tem faltado alguma coisa para a tua família, o pastor está guiando, oh glória, aleluia. O pastor está nos levando para os seus pastos, glória a Deus. E a Bíblia diz que no verso de número 2 do Salmo 23, diz que ele leva as águas tranquilas. Oh glória a Deus. A ovelha não podia tomar de águas torrenciais, aleluia, de águas que passassem, aleluia, como o Jordão descendo, não, ela tinha que ser guiada no rebanho, no meio do rebanho, aos pastos verdejantes, e depois dali levada para as águas tranquilas. Ei, Deus te conduz a lugares tranquilos. Deus, o nosso pastor Jesus Cristo, nos conduz a pontos tranquilos, porque ela não teria paz para tomar da água. Oh glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu começo a entender o cuidado do pastor, eu vejo que ele ama e ele cuida. Oh glória a Deus, ele se preocupou em sair de uma posição de porta, aleluia, para estar agora com uma posição do pastor, porque apareceu o inimigo.
E deixa eu te dar uma palavra aqui nesta noite, dizer: o inimigo não vai roubar a tua paz, o inimigo não vai destruir a tua fé, o inimigo não vai matar a tua vida, nem a tua história com Deus. O Senhor Jesus está falando: entra pelo caminho, oh glória a Deus, sente o meu cajado te guiar, aleluia, para que você esteja sendo conduzido por mim e não por vozes alheias. Eu me lembro do pastor Antônio Nochang, que esteve conosco aqui o ano passado. Ele tinha uma fazenda e ele tinha muitas ovelhas naquela fazenda. Aí ele me chamou e falou: filho, vem cá que eu vou te ensinar, te mostrar porque Jesus é chamado bom pastor. E ele foi com uma varinha na mão, descendo, nós vimos as ovelhas nos campos, todas comendo juntas. Ei, Deus quer que você agregue aqui o ambiente junto. Deus quer te ver num ambiente junto novamente. Oh, aleluia, não deixa, aleluia, as mentiras do mundo acabar com a sua fé e com a sua voluntariedade de estar no culto. Porque tem gente, pastor, que está acostumado a ficar em casa. Ei, o Senhor está falando: volta de novo para o aprisco, agrega de novo, junto novamente. Aí o pastor Antônio, quando nós chegamos nas partes onde estavam as ovelhas, ele é o dono das ovelhas, ele era o pastor das ovelhas. Aí ele falou assim: filho, olha para as ovelhas. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus, que chega dentro da tua casa agora. Aí eu olhei para as ovelhas, ele bateu o cajado assim e começou a dizer: ovelha, vem ovelha, ovelha, vem ovelha. As ovelhas pararam de comer e começaram a vir pela voz do pastor. A voz do pastor entra dentro da tua casa nesta noite e te diz: vem ovelha, vem, fica tranquila, lastergue ovas. Aquilo me fascinou. Aí eu falei: o que é isso, pastor? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Aí a ovelha vinha e ele fazia um carinho na ovelha. Aleluia, glória a Deus. O que eu quero te dizer nesta noite, que o cuidado do bom pastor é tão grande, é tão grande, é tão grande, porque o salmista disse assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Oh glória a Deus, não só a voz, mas o cajado, a ação muito além, aleluia, da fala, aleluia, muito além da voz. E o salmista estava dizendo nas entrelinhas: ainda que eu estiver no leito, eu sei que o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da tua saúde. O Senhor cuida de você ainda que estiver no leito, glória a Deus. Porque Ele é apresentado como Amós escreveu, aleluia, no seu livro, no capítulo de número 3, e o número de verso 12, que nos diz assim as Santas Escrituras do profeta Amós. Diz que ele é tão amoroso, tão maravilhoso, Júlio, que ele cuida e não deixa a ovelha ser arrebatada, protege o corpo todo e até a
ponta da orelha. Olha só o que diz o texto. Diz assim: assim diz o Senhor, como o pastor que livra da boca do leão as 2 pernas ou até um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria. Oh, glória a Deus! Ele livra as 2 pernas, mas também Ele livra um pedacinho da orelha. Sabe o que eu entendo? Deus está cuidando, mesmo no vale da sombra da morte. O Senhor falou comigo no domingo, diz para a minha igreja, para aqueles que estão acompanhando, que eu continuo sendo o bom pastor que cuida. E assim diz o Senhor: eu cuido das tuas células, eu cuido do teu organismo, eu cuido de ti. Às vezes você nem percebe, aleluia, mas eu estou cuidando. Só abrindo um parênteses muito rápido. Eu estive esses dias no hospital, sentindo algumas dores. Fui fazer alguns exames, e eu preocupado. Mas sabe o que houve? Quando eu cheguei lá diante do médico, o médico falou assim: Alexandre, seus exames estão todos bem, tudo normal, não deu nada, fica tranquilo. Sabe, eu completei aniversário esses dias. Ele falou: até os exames que você precisa fazer da idade do homem, você vai fazer bem mais para frente. Sabe o que é isso, Júlio? É cuidado de Deus. O mundo pode ter um cuidado parcial. O mundo pode ter um cuidado de um pastor natural, mas o nosso pastor é Cristo, o Filho de Deus, que Ele como pastor cuida e dá a vida. E Ele, além disso, além de cuidar, Ele vai buscar a ovelha. A Bíblia nos ensina, meus amados irmãos, em Isaías 40 e verso 11, se não me falha a memória, diz: como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços. Fala a verdade. Não tem momentos em que você sente que está sendo levado por Deus, aleluia, nos braços? E a gente está questionando o campo que não pisou, situação que não viveu. E o Senhor está falando: eu estou te levando no braço, eu estou te levando nos meus braços. No livro de Ezequiel, capítulo de número 34 e verso de número 11, diz assim: porque assim diz o Senhor, Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. E quando eu olho Jesus ensinando os fariseus, e ele apontando a parábola, aleluia, da ovelha perdida, no livro de Lucas, no capítulo de número 15, a Bíblia nos ensina que Jesus começa a ensinar a respeito da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo que se perdeu. Mas é interessante olharmos para a ação desse pastor, que ele diz que ele deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela que se perdeu. E indo atrás daquela que se perdeu, ele faz algo extraordinário. A Bíblia não relata se ela estava bem para andar ou não. A Bíblia não relata qual o estado, aleluia, físico que ela estava. Mas a Bíblia diz que ele, achando-a, se alegra. Ele, achando-a, ele se alegra. E a alegria dele é tão grande, tão soberana, que ele pega
e coloca a ovelha entre os seus ombros. Ele coloca ela aqui e leva e começa a caminhar para voltar para o rebanho. Aleluia. Sabe o que eu entendo? Quando Jesus coloca a ovelha sobre os seus ombros, eu entendo que Ele está colocando a ovelha sobre um lugar de segurança e equilíbrio. Porque o equilíbrio do corpo são os ombros. Ei, assim diz o Senhor: eu vou te colocar em equilíbrio emocional, espiritual, financeiro, para a glória do meu nome. Eu vou equilibrar as coisas. Eu sei aonde você está, eu estou indo onde você está, aleluia, te colocar no meu ombro para que eu volte contigo com alegria. E diz que Ele se alegra. Alabrachai de cantaramaia. Aí eu me lembro do hino 156, que diz: o bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste viu as chagas, com amor pesou e ao lar me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus. Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome dEle. Ele vai colocar tudo em equilíbrio. Aleluia. Às vezes a balança é desfavorável. Aleluia. Mas o Senhor é aquele que tem peso e medida certa. O Senhor tem o peso e a medida certa para você, aleluia. Balanças fiéis são a alegria e o contentamento do Senhor. Ele está medindo o fiel. Oh, glória a Deus. Oh, Júlio, eu estou sentindo a graça aqui, porque, aleluia, diz que o nome daquilo que se coloca no meio da balança é fiel. E o fiel está medindo a balança. Oh, glória a Deus. E Ele vai deixar no ponto certo. Você pode sentir alegria aí na sua casa agora. Você pode sentir o favor e a mão do bom pastor agora. Aleluia, te tomando nos braços e te colocando no ombro e dizendo: vamos, tem muita coisa para prosseguir e fazer ainda. Vem comigo, eu vou colocar a coisa em equilíbrio para que o nome dele seja glorificado. Oh, glória. Enerashuri Micaia. Ele é o bom pastor, aleluia, incomparável. Porque a Bíblia nos ensina, no escritor aos Hebreus, no capítulo de número 13 e o verso de número 20, olha o que diz a palavra: ora, aleluias, o Deus de paz, que pelo concerto do seu sangue eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Ele não é pequeno, ele é grande pastor das ovelhas. Aleluia. E quem é a ovelha? Segue a voz do seu pastor. Ouve a voz do pastor esta noite te dizendo: vem,
Vem, porque os meus pastos estão preparados para você e para a sua casa. Oh, glória a Deus. E para finalizarmos, nós entendemos, aleluia, a respeito do pastor, do seu alinhamento espiritual e material. Porque a Bíblia está escrito no livro de João, no capítulo de número 6, Jesus está diante de todo o rebanho, e Ele está dando um alimento espiritual. E a Bíblia diz que alguém diz assim: Senhor, despede a multidão, porque nem 200 dinheiro daria para alimentar toda essa multidão. Aí a Bíblia diz que Jesus manda-os sentar sobre o pasto, sobre a relva. E diz a Bíblia que ali tinha alguns pães e peixes. E ali Ele multiplicou para mais de 5.000 almas se alimentarem. Jesus é o bom pastor que tem o alimento espiritual, mas também tem a provisão material para o seu povo. Como é bom estar com esse pastor. E Pedro chama ele de pastor e bispo das nossas almas. 1 de Pedro 2:25. Porque eras como ovelhas, nós éramos assim, ovelhas desgarradas, que não tinha pastor, mas agora tendes voltado, chegado ao pastor e bispo das vossas almas. Ei, o pastor e bispo está cuidando de todas as coisas. Ele entra nesta noite no teu lar e diz assim: por que te preocupas? Fica no rebanho, fica no meio das ovelhas, entronizado, aleluia, e ouve a minha voz, porque eu estou te guiando, aleluia, glória a Deus. E se for preciso te levar junto com elas no ombro, nos meus braços, no meu regaço eu levo, mas você fica no rebanho, para a glória do nome de Jesus. Talvez você esteja decidido, aleluia, ficar só na sua casa e esperar passar tudo isso, mas o pastor está falando: ovelha, volta, ovelha, vem, ovelha, vem para o meu aprisco, vem, porque eu vou te levar aos meus pastos. E sempre aquilo era novo para as ovelhas, porque o pastor tinha responsabilidade de olhar por cima e entender qual era o melhor lugar para a ovelha. Jesus já está olhando por cima de tudo isso e sabe qual é o melhor lugar para mim e para você. Aleluia, glória a Deus. Queria pedir, com toda a humildade, que você colocasse a mão no seu coração agora, e nós vamos dirigir uma oração ao Senhor, ao sumo pastor da nossa vida. E talvez você esteja como uma daquelas ovelhas nesta noite, ouvindo esta mensagem, desraigada ou longe do redil, do rebanho, do aprisco, sem sentidos, correndo perigos de lobos, de salteadores e mercenários, perdendo. É, pastor Elias, porque quem não está diante do pastor está perdendo
está em perigo. Aleluia, mas o pastor não aceita perder. Jesus não aceita. E Ele está disposto a te congregar de novo. Talvez você esteja assim, mas Ele está falando, é noite de decisão. Volta para o redil, para que o meu nome seja glorificado na tua história, na tua casa, sobre a tua família. Porque eu sou teu pastor e te digo, diz o Senhor, que nada te faltará. Não vai faltar o meu amparo. O teu pastor te diz, nem que eu tenha que usar o meu cajado, aleluia, mas o cajado do Senhor virá e direcionará a tua vida, oh glória a Deus, no rebanho dele. Porque existe uma diferença entre ovelha e bode. O bode não atende, dá amarrada, é difícil lidar com ele, mas a ovelha não, a ovelha é dócil. A Bíblia diz que Jesus se coloca como uma ovelha para morrer por nós, quando diz em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Aleluia, e diz que Ele foi moído e ferido pelas nossas transgressões, e como ovelha muda, foi apresentado diante dos seus tosqueadores. A ovelha é dócil, a ovelha ouve, a ovelha atende. Ei, a voz do pastor chega dentro da tua casa nesta noite. Atende o meu chamado. Eu não quero mais a tua casa assim. Eu quero você perto de mim, para a glória do meu nome. Vamos orar. Deus Altíssimo, em tua presença, Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos por esta palavra. Agora, como bom pastor que és, entra, Senhor, neste lar, nesta vida, Senhor amado, e traz nos teus braços, ou faz soar a tua voz, ou apresenta o teu cajado, para que esta ovelha esteja de novo contigo, ó bom pastor, e seja o teu nome glorificado. Em nome, para a glória de Jesus nós oramos. Senhor, se neste momento estiver alguém com desejo de se reconciliar contigo, de aceitar ao Senhor como único, suficiente Salvador, escreve o nome dele, o nome dela, no livro da vida do Cordeiro, para que ele seja agregado, ela seja agregada ao rebanho que estará para sempre um dia com o sumo pastor das nossas vidas. Senhor amado, eu te agradeço por esta oportunidade e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, estamos agradecidos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Agradecemos a Deus por essa mensagem que acabamos de ouvir. Com certeza, Deus tem falado ao teu coração. Eu quero, neste momento, irmãos, antes de orar ao Senhor e agradecer por esta reunião, também agradecer a Deus pela sua vida. Nós temos, irmãos, com esse culto na quarta-feira, em razão do momento em que nós estamos vivendo, nós temos procurado todas as quartas-feiras trazer sempre uma palavra de ânimo. Os irmãos podem perceber que nós mudamos a configuração deste culto, estamos gravando este culto na igreja, preparando com muito carinho para que você, na quarta-feira, sente com a sua família e possa realmente participar de um culto em que você sempre terá uma palavra de Deus ao seu coração.
sempre um pastor nosso está orando e se preparando para este culto. Então, muitas vezes você não pode estar na igreja. Muitos dos irmãos, nem na sexta-feira, quando o nosso culto é presencial, e no domingo, muitos eu sei que ainda não podem estar conosco. Mas nós estamos chegando na tua casa para justamente suprir e preencher essa lacuna. Então, meu irmão, continue sempre acompanhando-nos às quartas-feiras, neste culto online, e às sextas-feiras, no culto presencial e no domingo também, serão cultos que estarão sendo transmitidos. Mas esse culto de quarta-feira é um culto que nós falamos exclusivamente com quem está em casa, com quem está nos acompanhando através do nosso site. Então, é um culto especial para você, e eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração. Vamos agradecer ao Senhor por este culto, e quero convidá-los, se você puder estar conosco na sexta-feira, também no domingo, não fique em casa. Se você não é da área de risco, se você está saindo, se você está indo em outros lugares, venha também para a igreja, venha também para o templo. Agora, se o irmão ou a irmã não está saindo, o irmão está no grupo de risco e não está saindo para lugar nenhum, aí eu digo para você, fique em casa, porque a igreja do Senhor chegará até você. Amém, meu irmão? Graças a Deus, fico muito feliz de poder estar falando com você nesta noite. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos tem dado. Deus bendito e maravilhoso, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por este culto que o Senhor tem nos concedido, pela palavra que foi falada aos nossos corações. Meu Deus e Pai, toca poderosamente em cada vida. Te louvamos, Senhor, agora. Despede-nos na tua paz. Sê conosco, ó Pai, poderosamente. Dai-nos, Senhor Deus, uma semana de bênção e de vitória. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e sempre, e juntos nós dizemos amém. Que Deus te abençoe. Eu vim te dizer que o concerto continua de pé. Não temas tornar-se-ão em nada. Aleluia! Cantando O amanhã não nos amedronta, porque o nosso Deus está vivo. Dá-nos direção. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar?